Você está ouvindo LCA Cast, o seu podcast oficial de direito. Olá pessoal, meu nome é André Camargo, estamos aqui para mais um podcast da LCA, essa aqui é a nossa, mais uma, das nossas conversas para falar de temas relacionados em governança corporativa com especialistas na área. E estamos aqui hoje com uma pessoa mais do que especial, Cristiana Pereira, vou chamar de Cris, para os íntimos aqui, para os amigos, até porque ela não é formada em Direito, hein, pessoal? Não. Isso é muito legal, porque isso já dá pra gente uma esperança que o papo vai ser mais legal ainda, né? Então a Cris... Ou não, né? Ou não, né? Mas a Cris ela vai dar um outro olhar sobre a governança, né? Nós já tivemos aí alguns outros podcasts com o chapéu jurídico. E Cris, obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra ter você não só hoje no podcast, mas no corpo docente do nosso programa aí de governança corporativa aí da LCA. Cris, o tema que nós reservamos para hoje é um tema que não é dos mais fáceis. A gente estava aqui, no aquecimento, se preparando para esse nosso bate-papo, que é essa intersecção entre a regra da governança, se ela provém do mercado, se ela provém do Estado, esse movimento que a gente está acompanhando de positivação, que para quem tem o ouvido jurídico, positivação, a entrada da regra para o mundo jurídico, o Estado pegando a regra e normatizando. Para alguns, precisa estar na lei ou na regulação formal para que seja forte, que esse comando seja eficaz. Para outros não, é mais importante ser espontâneo vindo do mercado. E a governança tem uma história linda, que nós estudamos no curso, nossos alunos, nossas alunas que vão fazer o curso, ou já estão fazendo o curso, e os que gostam de governança, ficam imaginando como é que funciona a governança, que esse sistema de regras, que todos os tipos de relacionamento que ela pretende regular. E você que tem uma experiência muito grande em mercado de capitais, o mercado de capitais ele tem esses dois níveis de regra, a regra que vem do Estado e a regra que vem do mercado, e você tem essa vasta experiência, a gente vai tratar desse assunto, que é um assunto que parece ser muito técnico, mas ele é muito prático ao mesmo tempo para os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando. Cris, eu queria que você comentasse um pouquinho a sua visão sobre o tema. Você que não tem o chapéu jurídico, porque nós do jurídico é o seguinte, se não tem regra, ninguém faz, você que enxerga e está nesse tabuleiro numa posição privilegiada, acompanhando anos, organizações, você que hoje presta serviço, você que faz análises de casos concretos, como é que você está vendo esse movimento que a governança tem tido, dessa normatização, saindo do mercado, indo para o Estado, algumas coisas sendo flexibilizadas, outras mais endurecidas. Queria que você contasse um pouquinho como é que você enxerga a normatização da governança. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. É muito legal fazer parte aí do time docente. Eu acho que esse programa está muito bacana e me coube aí a parte dos casos, Então, eu estou muito voltada para o dia a dia, E a minha visão é de uma economista que trabalhou a vida inteira no mercado de capitais e boa parte do tempo criando regras, Então, eu acho que e regras do setor privado, regras que a Bolsa estabelecia para as empresas que decidissem estar listadas ali, Então, era um pouco do meio do caminho, Não era nem a regulação estatal, nem uma melhor prática, uma recomendação, Então, quem decidisse se listar na Bolsa tinha que seguir aquelas regras, E que regras são essas, Eu acho que um pouco dessa discussão que me atrai bastante. E eu acho que a gente tem até um caso falando da criação do novo mercado e dessa decisão, de criar regras no âmbito privado para trazer aí um desenvolvimento do mercado de capitais. Mas o que eu vejo, e eu falo muito nas aulas e converso muito com os alunos, é que a governança tem um espectro amplo. Você tem questões regulatórias, legais, que estão definidas em leis, eventualmente, no caso de companhias abertas, regulamentado pela CVM, que estabelece aí uma camada adicional
Se você decidir listar na bolsa, ser uma companhia aberta, fazer um IPO, você vai ter uma camada de regras da bolsa, e dentro da bolsa tem um cardápio de regras, porque você tem regras no novo mercado, que é o segmento mais conhecido, as regras mais rigorosas, vamos dizer assim, de governança, mas você tem outros cardápios de acordo com a sua necessidade e com a sua demanda. Mas eu acho que o campo mais dinâmico da governança está no que eu chamo de melhores práticas, né? Que tem um pouco de tudo. Tem o código do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é totalmente voluntário. Você olha aquele código, se alguma coisa fizer sentido, você adota. Se não fizer sentido, você não adota. Mas é totalmente voluntário. Mas você também tem a pressão de vários investidores, que podem ser acionistas da sua companhia, ou de stakeholders, né, ou partes interessadas, outros públicos. E essas pressões também vão acabar trazendo para a mesa de discussão práticas de governança, né? E eu acho que só para a gente não ficar tão no abstrato, falar de um exemplo concreto, né? O primeiro código do IBGC, em 1999, trouxe a definição do que é conselheiro independente. Eu acho que é uma das primeiras vezes que se começou a discutir esse tema, se formalizou uma definição. O que é um conselheiro independente? Né? Aquele que não é da família, não é relacionado ao sócio, não presta serviço, não é funcionário da companhia. Mas naquela época ele era uma recomendação, né? Até a recomendação do código era que a maioria dos conselheiros fosse independente. Depois de muito tempo, acho que já era 2006, 2007, o novo mercado trouxe essa regra. Não foi nem na primeira regra, na primeira versão. Na primeira versão não tinha nenhuma regra sobre o conselho. Aí a gente vem e fala, olha, no novo mercado, quem quiser estar nesse segmento tem que ter pelo menos 20% de conselheiro independente. Se a gente dá mais um pulo no tempo, em 2021 foi alterada a lei das SAs e passou a ser obrigatório para as companhias abertas ter um conselheiro independente. É obrigatório ter conselheiro independente. E esse ano a CVM regulamentou essa questão e falou, olha, companhias que emitem ações, né, categoria A, ou que têm os seus valores mobiliários negociados em bolsa, tem que ter 20% de conselheiros independentes, né? Então, para mim, esse é um exemplo, né, mais recente, mais atual, desse percurso, né? Você traz uma prática e assim, não daria para a gente já pensar em falar lá em 99, quando o IBGC traz essa discussão, falar, vamos pôr na lei. Porque quando o novo mercado estabeleceu isso no novo mercado, ou seja, voluntário, para quem quisesse estar lá, muita gente falava, mas não existe conselheiro independente em volume adequado, né? Não existe pessoas para cumprir esse papel, para fazer, para exercer essa função. E aí precisou de um tempo das pessoas se acostumarem com aquele conceito, entenderem para que servia, o IBGC formar pessoas com esse olhar, com essa capacidade de atuar como conselheiros independentes. Até que agora a gente chegou num nível de maturidade que isso foi incorporado na legislação, né? Então, acho que, para mim, esse é um exemplo de como a gente começa com uma coisa mais difusa, uma percepção de melhores práticas, voluntária, e vai caminhando até se tornar uma regulação. Mas, para isso, a gente caminhou, não sei se foi um tempo curto demais, longo demais, ou suficiente, né? Mas é o tempo que se demora aí para amadurecer e ter uma consistência para que as empresas possam adotar esse caminho, né? Tem uma curva de aprendizagem, né, nesse processo, né? Você trouxe o exemplo do conselheiro independente, né, do membro independente, né? Eu imagino que você tenha outros exemplos também desse amadurecimento que o mercado tá vivendo. Nós, como advogados, temos esse receio, né? Não está na lei, não deve ser cumprido. Não está na política interna, não vamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, como você muito bem trouxe o exemplo do novo mercado, ele estimula por talvez não ser obrigatório. Eu me diferencio por não ser obrigatório, né? Essa ideia, né, do destaque por não ser obrigatório. A diferenciação pela vontade de se diferenciar e não por ser obrigatoriamente diferenciado. E a gente tem aí, nós estamos falando aqui no nosso aquecimento sobre o informe, né, das companhias abertas, alguns estímulos para você no meio do caminho, não só regulação formal, nem só autorregulação. A gente tem discutido, você falou, a Cris tem uma missão difícil no curso de trazer casos, né?
para não ficarmos na teoria pura da governança. Dizem, né? Diz a literatura de governança que cada caso nos ensina alguma coisa, né? Um dos ensinamentos, Cris, seria justamente o valor da regra e a evolução da regra. Em cada caso que você discutiu e discute, eu estou testando as regras de governança. É isso que no fundo está acontecendo. Eu estou meio que forçando qual é o que de fato está na mesa. Será que eu estou cumprindo a regra? Será que eu estou espontaneamente acreditando na governança? É isso que você sente nos casos? Porque o curso, quem for fazer o curso, gente, é um curso só de casos praticamente. É uma delícia a disciplina da Cris. Será que a gente está constantemente desafiando regras em governança? Será que é isso que a gente está, no fundo, nas etapas de desenvolvimento fazendo? Porque você trouxe o exemplo, né? Começou o Conselho Independente uma regra que na lei das SA inexiste ou inexistia. O mercado trouxe estimulando, depois passou a ser parte do regulamento de listagem, hoje passa a ser norma formal. Será que é isso que nós estamos experimentando a cada escândalo, a cada problema? A gente está desafiando a regra para melhorá-la no tempo? É isso que você está sentindo nos últimos tempos? Eu acho que assim, a gente na disciplina traz casos de escândalo, né? Eu brinco até assim, os escândalos que deram manchete, os grandes problemas, porque eu acho que são grandes aprendizados, né? Onde você percebe, a gente discute o caso Enron, né? Que ficou emblemático, é um caso já antigo, mas eu acho que ele traz uma discussão que ainda é atual, né? A gente viu uma mudança legislativa nos Estados Unidos por conta de um escândalo, mas ela está ainda sendo incorporada aqui no Brasil, né? A gente tem essa positivação vindo de fora também, né? Você tem uma discussão ali no caso Enron de comitê de auditoria, de controles, de fiscalização, que aos poucos também passaram a entrar na discussão brasileira, né? E hoje o comitê de auditoria já é uma realidade. Então, acho que o caso ajuda a gente a perceber esses desafios quando a gente tem um problema. Mas eu também me forço, né, e me obriguei no curso a trazer casos positivos, né, onde não só você tem um problema e para resolver esse problema teve que pensar numa solução de governança, uma solução regulatória ou não, mas também casos positivos, onde pela iniciativa da própria companhia, pelos desafios que a companhia, os seus fundadores, os seus sócios, os seus executivos enfrentaram, tomaram a decisão de implementar a governança, né? E eu acho que, pelo meu viés aí de mercado de capitais, eu acabo falando muito dos IPOs, né? Que eu acho que é um momento de bastante transformação na companhia, pensando em governança, porque ela é obrigada, de um dia para o outro, a adotar uma série de novas normas, né? Ela, né, no dia seguinte tem que estar com figurino ajustado para o mercado de capitais. E isso é doloroso muitas vezes, né? Se a empresa não faz isso com planejamento, com uma antecedência. Então, eu trago vários casos onde a gente discute essa preparação para o mercado de capitais. E eu fico me perguntando, será que é só a preparação para o mercado de capitais que leva a companhia a se preparar para a governança, a pensar em governança? Na minha experiência, eu vejo que esse é um motivador importante. Assim, eu acho bem difícil as companhias se forçarem, mas eu também fui procurar um caso de uma companhia que não foi para o mercado de capitais, que é uma companhia fechada, super bem sucedida, grande, e que tomou todos os passos para melhorar sua governança, né? Então, é o caso Algar, uma companhia que adotou as melhores práticas. Na verdade, acho que ela está até um passo à frente de muita companhia listada, mas pensando na perenidade do seu negócio, pensando na eficiência. Então, acho que a governança tem que ser pensada menos do ponto de vista de estruturas, de adequação, mas o que faz sentido para o meu negócio, né? O que vai melhorar o meu processo de tomada de decisão, a eficiência do meu negócio e vai propiciar que eu cresça, que gere mais negócios, né? Então, eu acho que tem esses dois lados. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é a diferenciação, né? Eu brinco que, assim, olha, durante um tempo vai ser uma diferenciação, mas depois de um tempo vai passar a ser norma, né? Eu acho que as primeiras empresas que se listaram no novo mercado tinham um grande destaque. Nossa, aquela empresa está se comprometendo, vai seguir regras adicionais que a Bolsa projetou.
Mas hoje é quase que uma obrigação. Se ela não tiver no novo mercado, não tem operação, né? Ela falou, como assim não vai listar no novo mercado? Qual que é o problema? Você tem que explicar o porquê não, né? Exatamente. Então deixou de ser um diferencial para ser quase que uma obrigação. É claro que não é obrigado, né? Não é obrigatório que a companhia se liste na bolsa, nem no novo mercado. Mas se ela tomar a decisão de seguir esse caminho, mais ou menos que a pressão vai ser para ir por esse lado. E é normal, a pergunta em roadshow é justamente por que não novo mercado quando vai para um outro segmento, né? Quando é novo mercado, check. Se não é novo mercado, então aí a gente precisa conversar, explicar, entender. Então, acho que tem esse caminho, né? E hoje, né, falando um pouco de como esse percurso se aplica para temas atuais, a gente vê a discussão ESG, né? Os temas ambientais, sociais, que até alguns anos atrás era um diferencial, quem tinha essa preocupação, às vezes mais entendido, menos entendido, passou a ser uma coisa quase que obrigatória, todo mundo tem que virar ESG, ainda que não saiba muito bem o que isso quer dizer ou como fazer isso. E aos poucos a gente vê também as questões de divulgação de informações ambientais, sociais, risco ambiental, climático, sendo informações obrigatórias, né? Seja pelo Banco Central, do lado do crédito, seja na CVM, pelo lado das companhias abertas, e isso começando a permear o dia a dia das companhias, né? Então, o que antes podia ser um grande diferencial, hoje já começa a ser algo que todo mundo tem que se preocupar, pensar e incorporar no seu dia a dia, né? E eu acho que interessante. A gente vai ver esse caminho. Ou seja, a gente está fazendo uma discussão entre diferenciação e piso, né? O piso legal versus uma diferenciação espontânea, né? O que a gente poderia... E a gente tem aí no nosso alunato, né? Tanto formados em direito quanto não formados em direito. Essa ideia, né, de diferenciação pelo piso, além do piso, né? Eu sempre chamo nossas aulas de governança by heart e não by law, né, aquilo que vai além do mínimo legal, né, que isso é uma coisa que não, a gente ficar esperando sempre o Estado, a CVM, alguém normatizar, a gente pode até perder oportunidades, né, Cris, de fazer alguma coisa diferente, de arriscar alguma solução dentro dos princípios e mecanismos de governança, né? Acho que isso, nos casos que você também levantou, né, e é difícil achar casos que não sejam de desastres, né? Eu lembro que você comentava comigo, por exemplo, eu preciso fazer alguma coisa positiva, por favor, vão achar algumas coisas. Temos exemplos da governança pelo amor ou pela dor, né? Temos vários exemplos, acho que todos que estão nos ouvindo aqui, não existe só governança por força de lei, né? Existe governança por vocação das lideranças, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse outro lado, porque a gente ouve muitos, inclusive clientes falando, acho que você recebe também essa provocação. Uma vez eu vi a expressão como desidratar o meu sistema, eu falei, mas nossa, mas está inchado. Criou-se tantas normas, tantos processos, tantos procedimentos, que o processo decisório começou a ficar enfadonho, burocrático, custoso. Ou seja, mesmo no meu espaço de autorregulação, eu também posso pecar pelo excesso e posso também me frustrar, né? Eu queria que você falasse também esse outro lado, ok, a regulação está ali, me sobrou um espaço para eu me construir o meu sistema, o meu diferencial. Que você poderia dar um pouco de dicas, porque assim, eu ouço muita reclamação de a gente errar a mão, né? Errar a mão nesse nosso poder de regulação. Será que a gente tem alguma fórmula? Porque esses casos que você trouxe mostrou reconstruções em alguns momentos, mostrou certezas em outros. Assim, olha, nós temos convicções do caminho, mas podemos estar errando na mão, né? Porque a solução pode estar além do nosso... As intenções estão ótimas, mas a execução não tão boa. Regulação mal feita é muitas vezes pior do que nenhuma regulação, né? Eu queria te ouvir um pouquinho nesse outro lado também. Não, verdade. Eu acho que tendo a experiência, né, de estar na bolsa, criando as regras, né? E hoje eu brinco, hoje eu estou do outro lado como conselheiro, como consultor e falando, nossa, não sei exatamente quem que criou essa regra. Acho que foi num dia que eu faltei. Mas a gente
corre esse risco, né, de errar a mão, porque eu acho que tem uma frase que é um chavão, né, mas não tem uma regra que sirva para todo mundo, né, e eu acho que a governança vem evoluindo no modelo pratique ou explique. Hoje eu aprendi um conceito novo que é aplique e explique, né, as duas coisas juntas, né, porque é uma tentativa justamente de você ir menos pro detalhe da regra, ser muito prescritivo, né? Falar, olha, você tem que ter um conselho com X pessoas, cada pessoa tem que ter essa característica, que aquilo acaba engessando e acaba criando essa estrutura que ou fica muito inchada ou não se aplica para a realidade de cada empresa, né? Quando você tenta ir mais para o princípio e você dá os parâmetros, olha, o seu conselho não pode nem ser muito pequeno, porque você não tem um ambiente ali diverso para tomada de decisão, mas também ele não pode ser muito grande, senão ele é uma assembleia, não é um conselho, né? Então, você tem que ter esses parâmetros, mas, tendo dito isso, não adianta eu falar um número X ou Y, porque vai ser diferente para cada empresa. Então, o conceito que eu aprendi hoje até, né, de pratique, aplique e explique, é você falar, olha, esse princípio está incorporado, e eu pratico isso dessa maneira. Então, eu não vou chegar e falar assim, olha, a prática é você ter um conselho assim ou assim, e você explica se você tem isso ou não. Comitê de auditoria, por exemplo, tem que ter um comitê de auditoria com tal característica ou com tal perfil. Se você pratica, você diz sim. Se você não pratica, é quase impossível alguém que pratique 100% do que está prescrito, você me explica. Então, acho que isso é um caminho para você diminuir essa pressão, né, de ter um checklist regulatório que eu tenho que cumprir, ou de melhores práticas que algum investidor vai demandar que eu siga aquilo à risca, e aquilo pode não refletir a realidade. Eu acho que um outro exemplo, né, quando eu estava na Bolsa, acho que uma das últimas tarefas minhas lá enquanto executiva da Bolsa foi a última revisão do novo mercado, que é o regulamento atual, né, que está desde 2017 em vigor. E lá a gente criou uma série de políticas. E no meu dia a dia eu vejo muito isso, que as pessoas têm as políticas internas, mas elas conversam um pouco com os processos internos, ou seja, elas estão lá no site, estão divulgadas, são bonitas, eloquentes, bem estruturadas, mas elas não conversam com a realidade da companhia. E o que a Bolsa fez, né, mais recentemente, que eu acho que foi uma decisão acertada, foi dar um diferimento, principalmente para essas políticas, né? Política de transações com partes relacionadas, política de indicação, né? Diversas políticas corporativas que são importantes, mas que no processo do IPO acabavam sendo um pacote, né? Um kit IPO, toma suas políticas, divulga no site, cumpriu-se a regra. E eu, na minha experiência, vi que, olha, vai levar um ano, mais ou menos, depois do IPO, para que aquilo se tornasse uma realidade, né? Para que as áreas que estão citadas ali na política entendessem o seu papel, que aquele processo começasse a, de fato, girar. E foi o que a Bolsa fez. Ela falou, olha, no IPO você me entrega até aqui e você tem um ano para cumprir o restante, né? Então, eu acho que também é uma tentativa de pensar, olha, não adianta eu implementar tudo de uma vez, porque eu vou criar essa percepção de não estou melhorando o meu processo, estou me asfixiando aqui de tanta norma, e no final do dia, para quê, né? Então, eu acho que cada vez mais a discussão de governança sai dessa coisa muito prescritiva, mandatória, cumpra-se, checklist, para uma discussão mais reflexiva, né? Mas qual é a prática que é mais adequada? Como que eu encaixo essa minha prática dentro daquele princípio mais geral, né? E eu acho que esse caminho me parece ser o mais adequado até para a gente provocar a reflexão e adotar aquilo que realmente faz sentido para cada empresa, para cada realidade de organização. É uma governança mais contextual e menos prescritiva, né? A gente está em projetos, né, juntos, né, Cris, e somente aí junto ao IBGC e outras frentes, em que é mesmo uma tendência, né, da gente respeitar também os stakeholders do processo, né? Essa imposição da governança que aparentemente existiu na história, seja vindo do mundo privado ou até do Estado, a gente começa a ver uma certa democracia no processo de construção de regras. A sua descrição tem bastante... tem vários exemplos que mostram isso. O pratique e explique, o aplique e explique, a própria ideia de diferimento de algumas obrigações regulatórias,
prazos de implementação, dispense em algumas situações, essa ponderação do contexto, né, de cada situação, né? Isso está mais frequente, né, hoje na regulação do que já foi, né? Mais audiências públicas, né? Antigamente vinha aquelas regras da meia-noite, né? Top-down, né? Umas medidas provisórias do além, né? Umas coisas assim meio sem explicação, sem pé nem cabeça. Mas hoje existe também uma responsabilidade nossa de participar do processo de construção das regras. Não pode só reclamar, né? Que Exato. Chegou a regra. Você tem que você, como participar da construção, né? Hoje você está no campo hoje de jogar as pedras também, né? Você recebia as pedras em um certo momento da vida. Hoje a gente consegue também jogar algumas pedras, mas não jogar só as pedras, ajudar a construir o muro, né? E a estrutura. Então eu queria te ouvir também, antes da gente partir aí pelas tendências, te ouvir como é que você está vendo a participação do mercado na construção das regras de governança. Nós estamos aí nas frentes, né, de vários grupos, né, de trabalho em frentes de governança. Você tem sentido algum movimento diferente, o mercado participando mais, trazendo reflexões? Você falou não podemos reclamar, né? Nós temos uma cultura também no nosso país de eles, nós versus eles, da regulação ser uma coisa meio que não está conosco, a gente está só para cumprir. Você tem sentido uma mudança, principalmente no mercado de capitais, essa co-construção do processo regulatório? Eu queria te ouvir um pouquinho, já que você esteve em várias posições desse tabuleiro. Eu acho que hoje o mercado está mais maduro, né, nessa questão, porque eu acho que mesmo quando a CVM, a própria Bolsa, começou esse movimento de construção de regras a partir de audiências públicas, de discussões mais abertas, as pessoas não se propunham a participar, né? Me fala qual é a regra e aí eu vou reclamar depois, né? E eu acho que e o regulador, né, já tive desse lado, fica um pouco bom, mas qual o caminho, né? Quem gritar mais alto acaba prevalecendo, né? E no fundo você quer ouvir vários lados, né? Você não quer só ouvir o lado, no caso do mercado de capitais, do investidor, do acionista, que quer ali sempre mais proteções, mais regras, mas você tem que ponderar o outro lado. Bom, e do lado das empresas? Qual o custo de se implementar? Eu lembro que a gente estava discutindo no novo mercado trazer a regra de tornar obrigatório o relatório de sustentabilidade. E uma das coisas que a gente ouviu, mas esse relatório tem que ser auditado, assegurado, né, o nome mais preciso. E a gente foi ouvir do lado das empresas, assim, o custo para isso é muito alto. Talvez a gente consiga um avanço, atender parte dessa demanda hoje de um outro modo. É claro que essa discussão, e eu acho que é importante ter em mente que ela é dinâmica. O que era verdade há 5, 6 anos atrás pode não ser verdade hoje e certamente não vai ser verdade daqui a 5 anos. Não existem dogmas, né? Então, a gente tem que estar sempre ali pensando, né? E eu acho que para aproveitar e falar em dogmas, né, a gente tem 2 casos, né, que a gente discutindo um dogma importante, né, do mercado de capitais, da governança, que é uma ação, um voto. Né? Não podia deixar de trazer aí um tema. Eu acho que não discuto que esse é um modelo que reflete uma equidade entre os acionistas, traz um equilíbrio entre poder político e poder econômico, mas nem sempre ele vai ser o modelo mais adequado para, né, algumas situações. E aí, no curso, a gente traz 2 modelos. Um da Embraer, que é uma empresa que está se desestatizando, está num setor que é estratégico, crítico, né, relacionado à defesa nacional, e tem uma série de motivações para buscar uma estrutura que saia desse modelo ideal. E a gente traz o caso da XP, que é uma empresa moderna, que não tem nada a ver com segurança nacional, nunca foi estatal, mas que tem empreendedores muito jovens que foram acessando o mercado de capitais e se diluindo, e tem uma demanda dos próprios investidores do mercado de que eles continuem com controle, com poder, né? Então, acho que é uma discussão que a gente tem que estar aberto a diversos modelos e cabe ao mercado participar e discutir, né? E eu acho que a gente tem os 2 lados do tabuleiro, pelo menos, né? Mas a gente tem outros, porque cada vez mais a gente vê nas audiências também, não só o lado investidor e o lado empresa,
nas discussões de governança, mas a gente vê outros stakeholders, né, envolvidos e também participando. Então, acho que entender como funciona esse processo, se organizar para participar e construir é o melhor caminho, porque depois, claro que todas as regras vão ser reformadas por definição, porque o mundo vai mudando e aquilo tem que se ajustar, mas é mais difícil você contestar quando o fato já está concretizado, né? Então é importante, e eu vejo esse amadurecimento. Se a gente pensar 10 anos atrás, eu acho que a participação, a gente via poucas contribuições nas audiências públicas restritas, né? E hoje a gente vê que muito mais gente participa, até pessoas individuais, né? Mandando as suas sugestões e contribuições, né? Até de forma com correntes opostas, né? A gente percebe hoje que você falou de dogmas, né? Tem muitos pró One Share One Vote, muitos contra, moderados, né? Tem até sublinhas, né? Todos os lados, né? Então o desafio é chegar num equilíbrio, né? Num modelo que atenda e que consiga sobreviver, né? E eu acho que sempre é importante pensar na maturidade, né? A gente está preparado para aquele tipo de regra, e às vezes até quando você fala uma ideia nova, tem uma reação contrária. Não, mas nunca foi assim, nunca isso aconteceu, e aí... E hoje a gente fala de outros dogmas, né? Como regular assuntos de diversidade e inclusão, né? Exatamente. Como fazer Esse é o isso, tema da vez. Né? Eu devo ser mais prescritivo, devo ir para o campo da informação, ponho cotas, né? Como é que eu faço isso? Isso é uma grande polêmica da atualidade, né? E, aliás, por falar em atualidade e futuro, Cris, nossos convidados aqui têm que passar algum aperto aqui, porque não podemos ser bonzinhos só com os convidados. E todos que estão nos ouvindo aqui, fico imaginando, né? Nós estamos nesse amadurecimento, olhando algumas tendências. Como é que você está enxergando o futuro da governança nesse campo regulação, autorregulação? Que temas que você está enxergando que estão aí nesse dilema regulatório? O que você está enxergando aí para os próximos capítulos? Seja sob o ponto de vista, digamos, da regulação de fora para dentro, como também de dentro para fora. Ou seja, o que as companhias também estão sofrendo, que você tem visto, e o que os temas que estão sendo levados aí para os órgãos estatais e reguladores. O que a gente pode traçar aí para os nossos ouvintes, né, e alunos? O que eles podem colocar no radar de estudos e observação para o futuro? Acho que um tema a gente já comentou, né, mas eu acho que vale reforçar aqui as questões ambientais e sociais, né, como tratar isso. Acho que muito pelo lado da divulgação de informações, e aí como divulgar essas informações, quais informações são relevantes, como que eu garanto uma comparabilidade, né, dessas informações, porque hoje não existe um padrão, o que é um problema para o investidor que usa a informação, porque cada empresa informa de um jeito, com um determinado padrão, e do lado das empresas também uma preocupação, mas será que esse padrão atende o meu investidor, meu acionista, o meu stakeholder? Será que eu divulgo usando um padrão X ou um padrão Y? Aí tem uma sopa de letrinhas, né? E tem um esforço bastante já adiantado com uma sopa única de letrinhas para garantir essa harmonização. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse caminho nesse tema. Então, vai deixar de ser um tema voluntário, e eu não sei exatamente como, para ter diretrizes mais claras, como aconteceu com a contabilidade, né? Que antes cada país tinha a sua norma contábil. Não vou retroceder mais no tempo, mas eu vou começar de quando cada país tinha a sua norma, se criou as normas internacionais, e hoje, ainda que você tenha uma localização de alguns temas, você tem um padrão que mais ou menos se consegue comparar de país a país internacionalmente. Acho que um outro tema, você falou diversidade, eu acho que esse é um tema que está na pauta. Ele é um tema que já está na pauta de muitas empresas por pressão de investidores, então a gente está falando, né, não é regra, não é norma, não está em nenhum espectro aí de regulação, mas muitos investidores definem isso como uma prioridade, e se na Assembleia a proposta de conselho não tiver a composição que eles consideram adequada, não aprovam. Né, o que pode não representar nenhum problema se a empresa tem um controlador, mas pode causar um constrangimento de explicar por que o mercado não aprovou essa chapa de conselho.
as empresas que aconselham, né, o voto dos investidores já colocam, olha, no Brasil, se a chapa de conselho não tiver pelo menos uma mulher, no caso de diversidade de gênero, eu não vou aprovar, não vou recomendar a aprovação. Claro que a decisão é do investidor. Então, acho que esse tema, a gente viu a Bolsa recentemente trouxe essa discussão para tornar obrigatório uma divulgação de informação sobre a questão de diversidade e recomendando que as empresas tivessem pelo menos uma certa diversidade até 2025, num prazo de 2 anos, mas também no formato Pratica Eu Explico, ou seja, eu vou avaliar o meu contexto e vou decidir o que vou fazer. Acho que uma outra discussão, né, que talvez seja mais difícil, eu sei que você entende muito mais do que eu, é a discussão dos stakeholders, né? Como que eu equilibro a demanda dos meus shareholders, dos meus acionistas e das demais partes interessadas, que conversa com a discussão ESG, né? Muitas vezes, quando a empresa decide pensar numa estratégia ambiental, social, ela vai olhar a sua matriz de materialidade, entender o que é relevante para as suas partes interessadas, mas eu acho que ainda a gente está num estágio embrionário de pensar como que eu priorizo essas demandas, que muitas vezes são contraditórias, né? Como eu vou fazer uma audiência pública, né? E as companhias vão começar a discutir, bom, para que lado que eu vou, né? Isso, né? E isso faz sentido, né? A empresa tem que pensar na sua estratégia, tem que tomar decisões rápidas, né? A gente está num contexto de transformação digital, de tecnologia, e eu acho que cada vez mais, acho que só para concluir, a tecnologia também vai estar ali apoiando a tomada de decisão, né? Muita gente fala, será que a inteligência artificial vai substituir os conselhos? Talvez, né? Não sei, no futuro, né? Mas eu acho que ela vai estar muito mais apoiando as decisões, apoiando, né, o contexto de informações. Eu ouvi uma pessoa que fez uma sugestão que eu achei, poxa, por que eu tenho que fazer um relatório se as informações estão divulgadas por aí? Por que não pode ter uma inteligência que junte tudo isso, organize e eu confiro só? Olha, tá, até, né, para se ter uma ideia, assim, será que o que está saindo por aí nas redes, nas informações, no que está sendo divulgado, está consistente com o que está acontecendo? Eu tenho que corrigir rota em algum lugar, né? E não aquele trabalho que muitas empresas, que é importante divulgar informação, mas que consome muito tempo, muita energia, né? Como que eu garanto que eu estou divulgando a informação correta e não estou criando uma sobrecarga de informação, de trabalho para o outro lado também, né? Muita informação, às vezes, é desinformação, né? Então, acho que melhorar esse processo a partir da tecnologia, acho que pode trazer benefício para os dois lados, né? Para quem produz e para quem consome a informação. São tendências interessantes porque todas elas são transversais, querendo ou não, né? Elas não têm uma área, um setor, né? Uma indústria, um tamanho de empresa, né? Porque você está traçando tendências que pegariam qualquer tipo de organização, não necessariamente companhias abertas também, né? Não. Então é interessante porque a governança ela tem também essa elasticidade. Aliás, outra tendência que a gente tem visto, né, nós estamos aí nos nossos trabalhos, aí, grupos de estudos, é que a governança também abandonou as abertas, né? Deixou, acabou, né? A origem foi... Então, praticamente qualquer agrupamento humano, né? Pode ter governança. Pode ter governança. Então, isso gerou uma amplitude de temas, né, e de discussões que antes eram muito circunscritas ao mundo do mercado de capitais, né, Cris? Que é a tua praia original, mas que você agora também está ampliando, né? E eu acho que esse é um olhar importante, assim, porque te ajuda a sair do específico e pensar, mas e se eu não for uma companhia aberta? E se eu não tiver que seguir essas regras, o que eu devo fazer, né? O que dessas regras eu aproveito, né? E aí eu acho que você... O que tira de essência de tudo isso, né? Ou até, né, o que eu sempre gosto de falar é por que tem essa regra? Bacana. Né, assim, né? Por que eu tenho que ter um conselheiro independente? O que isso me ajuda? O que isso traz? Qual né? o valor agregado disso? E aí eu acho que as pessoas fazem pouco essa discussão, né? E quando você vai indo para esferas fora do mundo muito regulado, quando você está no mundo regulado, você se perde em tanta regulação. Para mim, que não sou advogada, né? Então, e aí as pessoas falam, não, eu estou cumprindo porque está na lei. E é cômodo, né? Cumprir E aí uma quando regra. você pergunta assim, mas por que você não faz tal coisa? Porque não é obrigatório, não está na lei. Aí você fala, bom, ok, né? Faz sentido isso, mas será que é só isso? Será que eu não tinha que parar e pensar, mas por que eu tenho aquela regra? Por que eu tenho aquele processo? Por que aquilo me ajuda? E eu acho que
no contexto de companhia aberta, a gente acaba perdendo um pouco essa discussão pelo volume, pelo trabalho, né? Pelo dia a dia aí de cumprimentos de regras. Mas quando a gente está fora, num contexto, a gente se obriga a fazer essa reflexão. Mas talvez ter conselheiro independente faça sentido, mesmo que não seja obrigatório, no meu caso, né? Interessante. Ô Cris, você sabe que com você a gente pode ficar falando horas aqui, né? A Cris é uma amiga, tá? Aliás, vocês perceberam aqui que é só gente legal que vem nos podcasts, que está no corpo docente, é só gente que conhece muito de governança e pessoas que estão aí antenadas, né, com todas as tendências aí de mercado e é uma honra receber você aqui, Cris. Para mim, o tempo voou aqui, né? Então, obrigado por estar aqui. Rápido. Eu falei para você que ia voar e voou, né? Então, obrigado por estar aqui. É uma queridíssima amiga, uma profissional de primeiro nível e uma professorzaça que fez um trabalho, gente, vocês vão ver no curso, hein? Fez uma seleção de casos, assim, ímpar. E ela fez isso que ela comentou aqui, hein? Temas, empresas que não são abertas, que não precisaram fazer, geram uma crise, um escândalo. Então, assim, tem uma riqueza muito bacana no material que você levantou, na tua profissão, na tua história. E obrigado por você ter aí colocado um pouquinho de luzes no futuro aí do nosso alunado e dos nossos ouvintes. Então eu queria de coração agradecer a todos e a todas que nos acompanharam aqui. Acompanhem a série, né, de podcasts que nós estamos preparando para vocês e outros materiais de divulgação. E mais uma vez, obrigado e esperamos vocês numa próxima, pessoal. Até Obrigado, mais. André. Obrigado, Cris, novamente. Até mais, gente.